Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Então hoje eu voltei para a gente continuar. Semana passada a gente falou sobre o cuidado com o corpo, né? Eu trouxe uma história, que coisa esquisita. Que coisa esquisita. E ele falava do cuidado com o corpo, né? Do menino que não tinha cuidado com o corpo. E hoje eu trouxe para vocês, não uma história, mas a gente vai fazer apontamentos. Não só de como cuidar com o nosso corpo físico, mas também como cuidar do nosso corpo espiritual. Então, eu coloquei aqui, ó, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Como que a gente faz? Então, vamos fazer apontamentos, né? Como que a gente vai cuidar? Então, vamos começar aqui. Como que eu cuido da minha cabeça? Por exemplo, né? Vamos por parte do corpo aí. Como que eu cuido da minha cabeça? Na parte física, né? Lavar e pentear os cabelos. Então, lavar e pentear os cabelos. Vamos fazer aqui os apontamentos. E do espírito, como que eu cuido? Eu cuido do espírito quando eu tenho bons pensamentos. Quando eu tenho bons pensamentos, eu tô cuidando do espírito. Dos olhos. Como que eu cuido dos meus olhos físicos? Eu cuido dos meus olhos físicos quando eu evito ler no escuro, se eu tô em algum transporte, em carro ou no ônibus, eu evito ler, né? Porque isso prejudica. Então, a gente coloca aqui apontando para os olhinhos. Então, a gente cuida dos nossos olhos físicos quando a gente evita ler, quando a gente evita ler no escuro, quando a gente evita ler em movimento, a gente lava bem. E do espírito, quando eu vejo bons filmes e leio livros edificantes. Então, sempre que eu trago uma história, essas histórias sempre têm uma moral, né? Ela sempre traz algo para a gente aprender. Então, isso é livro edificante. Então, eu cuido do meu espírito quando eu vejo bons filmes, quando eu leio livros que vai me acrescentar, que eu vou aprender alguma coisa com ele. E dos nossos ouvidos? Como que eu faço para cuidar do meu ouvido, do corpo físico? Eu faço isso quando eu não escuto som alto, né? Tem gente que coloca ali um fone de ouvido bem alto e isso prejudica o nosso ouvido, porque não precisamos disso, né? E as crianças mais que devem evitar usar um fone de ouvido aí. Eu vejo que tem muitos adolescentes, muitos jovens que colocam fone e colocam bem alto. Então, isso prejudica, faz com que a pessoa, com o tempo, vá perdendo a audição. E no espírito, como que eu faço? Eu faço isso ouvindo os ensinamentos de Jesus na evangelização, ouvindo os bons conselhos dos pais, dos mais velhos, dos professores. Então, a gente está cuidando quando a gente escuta e aprende, né? Não só escutar, mas a gente aprende. E da boca, como que eu cuido da boca? A minha boca física, quando eu me alimento bem, né? Quando eu como alimentos saudáveis, eu estou cuidando da minha boca física. E escovar também os dentes, né? Quando eu tenho escovo bem os dentes, daí eu vou evitar cárie, eu vou evitar mau hálito, né? Quando a gente vai falar com as pessoas, não é legal a gente estar com mau hálito. Então, a gente tem que estar sempre cuidando aí. Então, alimentar-se bem e escovar os dentes. Vamos colocar aqui na boca. Nosso menino. Como que eu cuido do espírito? Eu cuido do meu espírito quando eu falo coisas boas para as outras pessoas, né? Quando eu falo coisas boas, edificante,
quando eu canto uma música legal, que tem uma letra legal. Isso aí eu tô cuidando, é uma forma de estar cuidando do espírito também. E vou dar uma puladinha aqui, vamos nas pernas. Eu vou pular as mãos que depois a gente vai voltar aqui nela. Mas assim, vamos colocar ali como membros pernas, né? A gente, na verdade, não só as pernas, mas o corpo inteiro. A gente cuida do nosso corpo todo praticando exercícios físicos, né? Fazendo uma boa caminhada. Fazendo uma boa caminhada. Exercitando ali pra gente ter os músculos ficam mais fortes, a gente tem mais disposição e as nossas pernas nos levam aonde a gente quer e a gente escolhe, né? A gente escolhe onde a gente quer ir. E isso quem comanda é o nosso cérebro. Então, no espiritual a gente temos que ser uma pessoa obediente, vou colocar aqui assim, só para representar, mas temos que ser sempre obediente, tanto às leis de Deus, quanto à lei dos homens, né, os nossos pais também. Então, temos que ser sempre pessoas obedientes. Eu vou dar uma paradinha no vídeo e a gente vai voltar para falar aqui das nossas mãos. Oi, gente, voltei pra gente fazer a experiência do orégano. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Então, a gente faltou falar ali, eu já até coloquei aqui, das mãos, né? Então, lavar as mãos antes das refeições. Deixa eu pegar aqui de volta. Lavar as mãos antes das refeições é o que diz a nossa seta. E no cuidado do espírito é ser caridoso e saber dividir. Então, como que a gente divide? A gente tá lá na escola fazendo lanche ou em algum outro local, a gente pode dividir aquilo. A gente pode dividir uma sombrinha quando tá chovendo. A gente pode dividir várias coisas, né? Então, a gente tem que ser caridoso. A gente pode doar aquilo que a gente tem um pouco a mais, às vezes, né? Nesse momento, tem muitas famílias que estão precisando aí de uma alimentação, de um leite, de um agasalho para suas crianças. Então, se a gente tem, a gente pode contribuir, a gente ajuda. E aquele que não pode, a gente contribui sempre com uma prece, é o que a gente sempre fala. Então, vamos, ali eles falam lavar as mãos antes das refeições, mas nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente precisa estar sempre lavando as nossas mãos, e usando o álcool em gel, até trouxe aqui, usando o álcool em gel, lavando as mãos, né, com sabonete líquido, sabonete em barra. E temos também que usar máscara, né? Quando a gente precisar sair na rua, a gente tem que usar a máscara para a gente não estar recebendo aquelas gotículas de outras pessoas da rua e a gente tá passando também. Então, vamos fazer a experiência do orégano. Então, dizem, né, que o vírus, se ele tá grudado na gente, a gente tem que estar lavando as mãos para estar tirando aquele vírus. O sabão mata o vírus. Então, eu tenho aqui um pouquinho do sabão, do detergente, e eu coloquei aqui o orégano representando o vírus. Será que é verdade? O sabão vai tirar? Vamos ver. Então, coloquei aqui meu dedinho, digamos, né, que seja o vírus ali. Então, eu vou lavar, né, vou lavar. Será que no sabão, será que vai grudar em mim? Então, ó, ele vai se afastando, ó, realmente, vocês conseguiram ver, ele vai se afastando. Então, aqui pra não pingar. Então, não tem, ó, ele limpou aqui o meu dedinho. Então, o vírus, ele tem uma gordurinha. E qual é a função do sabão? A função do sabão é tirar essa gordura. Então, nas experiências que eu tenho visto, eles explicam que
como o vírus tem essa gordurinha, o sabão ajuda a tirar. Então, realmente, ó, ele se afastou aqui quando eu coloquei o meu dedinho com sabão. Então, fica a dica para vocês. Se vocês quiserem fazer essa experiência em casa, vocês façam. E o cuidado com o nosso corpo e o nosso espírito. Não só lavar as mãos, mas usar o álcool em gel, né? Usar o álcool em gel. E se sair de casa, usar a máscara. Não vou conseguir colocar porque eu tenho uma faixa no meu cabelo. Mas usem máscara, usem álcool em gel. Use o sabão que vocês tiverem, o sabonete. E não esqueçam também que a nossa casa também precisa ser higienizada, né? Não só a nossa casa do corpo físico, mas a nossa casa física. Da gente sair, sempre tá passando um alquinho ali nas maçanetas da porta, em chave, em chaveiro. Então, a gente tem cuidado com o celular, cuidado onde a gente passa, coloca as nossas mãos, tá bom? Então, para finalizar, eu trouxe um pequeno textinho do Evangelho, o nosso querido e amado Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item, no capítulo 17, isso, no capítulo 17, no item 11, ele fala assim: amai, pois a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Então, o que é o corpo? Ele é um instrumento. O corpo, ele é a nossa moradia, ele é a nossa casa do nosso espírito. Então, por isso que a gente falou hoje do cuidado, né? Então, a gente se alimentando bem, né? Se lavando, se cuidando do nosso corpo físico, a gente está preservando ali o espírito, porque é ali que o espírito precisa para se desenvolver, né? Para aprender. Então, fica a dica, limpem a casa física, limpe o corpo físico, que é a morada do nosso espírito. E um grande beijo, até semana que vem. E façam a experiência aí do orégano com o detergente. Um grande beijo e até semana que vem.